Passagem no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 24, que diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão do seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu... Essa palavra... Essa história aqui deste homem chamado Tomé. Tomé era um discípulo de Jesus, e ele era um homem muito pragmático, porque Jesus ele havia morrido fazia 3 dias, e Jesus apareceu aos discípulos, e os discípulos creram em Jesus, que Jesus havia morrido, passado 3 dias no sepulcro, e ressuscitado ao 3º dia. Porém, quando ele se apresentou, Tomé não estava com eles. E avisaram a Tomé: Tomé, Jesus vive. E Tomé falou assim: eu não acredito. Só se eu colocar o meu dedo lá no lugar onde Jesus foi pregado na cruz, que é nas suas mãos, e colocar a mão no lado aqui da sua costela, onde ele foi furado, onde ele foi transpassado com a lança. E a Bíblia diz que depois de 8 dias, Tomé, depois de ter afirmado isso, a palavra do Senhor diz que Jesus apareceu a Tomé e falou assim: Tomé, eis-me aqui, ressurreto. Põe a tua mão, põe o teu dedo nas minhas mãos, e a tua mão do meu lado. E veja, Tomé, seja crente e não incrédulo. E Jesus falou assim: Tomé, tu vi porque tu creste, porque tu viste, tu creste. Mas bem-aventurado os que não viram e creram. Hoje, nós como seres humanos, nós estamos no mesmo lugar de Tomé. Nós só acreditamos em Jesus, ou damos crédito a Ele, àquilo que Ele verdadeiramente é, se nós vimos algum sinal que ele faz. E no decorrer da nossa vida, nós ouvimos que Jesus é o Filho de Deus. É um feriado, as pessoas lembram o dia do nascimento de Jesus, o Salvador do mundo. E as pessoas também lembram o dia da morte de Jesus. Porém, as pessoas não dão crédito ao seu nascimento, nem à sua morte, e nem a sua vida. Nós vivemos como incrédulos. E o que é incredulidade? Qual é o problema do incrédulo? O incrédulo é quando ele não tem disposição para crer em Jesus. É quando ele não tem disposição para abrir a sua mente para que Jesus possa entrar no coração dele. Então ele fica nesse travamento, onde Jesus, ele não pode entrar no seu coração, e ele também não pode fazer obras e sinais na vida dessas pessoas. Muitas vezes nós, como Tomé, nós fazemos isso. Nós colocamos a barreira da nossa percepção humana, ou das coisas que nós vemos ao nosso redor. Porém, Jesus, ele tem uma maneira maravilhosa de trabalhar conosco, que muitas vezes nós somos como Tomé. Somos muitas vezes incrédulos, não acreditamos naquilo que ele faz. Mas eu digo, e a palavra do Senhor diz, que o Evangelho, as boas novas, a vida de Jesus não consiste apenas em palavras, mas demonstração de poder, e poder que Ele está vivo, e poder que Ele tem para curar,
Poder que ele tem para renovar e transformar a vida daqueles que acreditam em Jesus. Em Romanos fala o seguinte, que o crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então você tem que ter uma disposição para Jesus. Tomé lhe disse, olha, eu só creio se eu tocar, eu só creio se eu ver, eu só creio se eu puder apalpar aquilo que vocês estão falando. E Paulo ele fala que tem uma disposição para o crer. Que disposição é essa? A disposição de você abrir os seus ouvidos, abrir a sua mente para que a palavra de Deus ela entre no seu coração. Então, se o ser humano não tiver essa disposição, se você não tiver essa disposição, infelizmente, você está pegando a palavra de Deus e você não está usando ela, porque a palavra do Senhor ela tem falado com todo ser humano. Você vê em redes sociais, você vê na rua, como esse exemplo de hoje, nós estamos aqui, é uma prova daquilo que Deus ele fez, daquilo que ele faz. O Senhor ele está em todos os lugares falando com você, ele está batendo a sua porta, ele está falando através dos seus servos, ele está falando através da sua palavra, de um versículo que muitas vezes você vê no status, ou no Instagram, no Facebook, ou no TikTok, ou alguém que fala a palavra do Senhor para você. Ele está falando, mas você não abre os ouvidos e assim ele não penetra no seu coração. O ser humano, ele precisa ter uma disposição para ouvir a palavra de Deus. Ele precisa se dispor para fazer algo, porque se ele não se movimentar, ele pegar a palavra, apenas ouvir, e não pegar a palavra para si, colocar ali na disposição. Qual o problema do incrédulo? O problema do incrédulo é a incredulidade. E como é que a gente faz para não ser incrédulo? É simples, né? Não sendo incrédulo. Então, como é que a gente não é incrédulo? Nós temos que ter a disposição para ouvir as palavras de Jesus Cristo. E aqui mais na frente diz assim, olha, o Senhor fala assim, olha, o Senhor, ele é tão maravilhoso, que o incrédulo não é alguém do mundo, era alguém conhecido dele, era amigo de Jesus, que passou 3 anos com ele, chamado Tomé. E Tomé ele estava incrédulo, só que o Senhor ele não diz assim, olha Tomé, você é incrédulo, Tomé, tu é muito problemático, Tomé, apenas crê. Não, o Senhor ele é paciente, porque para nós muitas vezes nós temos algumas barreiras para que Jesus ele entre na nossa vida, e Jesus ele veio para quebrar essas barreiras. Nós como representantes de Jesus estamos aqui também para tentar quebrar essas barreiras, mas quem faz tudo, meu irmão, a palavra que persuade é o Espírito Santo de Deus. Então você precisa ter a disposição, você se desarmar para ouvir a palavra de Deus. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Então se o Tomé falou para Jesus, eu só acredito se eu ver e se eu colocar o meu dedo dentro da ferida de Jesus. Tomé estava sendo ali radical. Aí o Senhor ele responde na mesma proporcionalidade que Tomé fala. Ele fala assim, oi Tomé, a paz seja contigo. E ele fala assim, põe a tua mão, põe o teu dedo nas minhas feridas, põe o teu dedo, a tua mão no meu lado. Só que Tomé não precisou fazer isso. Naquele momento, quando ele viu Jesus ressuscitado, ele disse assim, Senhor meu, Deus meu. Então naquele momento o Senhor teve um encontro com Tomé, e ele dá um conselho para Tomé. Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente, porque tu me viste, Tomé, tu creste, mas tem pessoas que eles não me virão, mas mesmo assim eles crerão em mim e naquilo que eu faço. E o versículo 30 diz assim, Jesus pois operou também em presença de seus discípulos. Os discípulos tinham ouvido Jesus morrer. Os discípulos agora estavam vendo uma imagem de Jesus, não do Cristo crucificado ou enterrado no sepulcro, mas era de um Cristo já ressuscitado. E João escreve o seguinte, que Jesus operou sinais na presença dos seus discípulos, porque quando você abre a sua mente, abre o seu coração para que você creia em Jesus, para você dar crédito, quando você se dispõe a acreditar na palavra de Jesus, você começa a acompanhar os sinais, as maravilhas, aquilo que o Senhor faz. O versículo 31 diz assim, estes porém, os sinais que foram escritos, que sinais? Já eu falo deles, para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, quando cremos, tenhais vidas em seu
nome. Que sinais são esses? Na minha igreja, no nosso ministério, na nossa congregação, não é menosprezando um ou enaltecendo outros, mas eu vejo e vi o milagre de Deus. Eu vejo o milagre do Senhor. Já vi o Senhor curar de câncer. Já vi, tem um testemunho recente do irmão que foi operado, fez um transplante de fígado. Então, nós vemos que o Evangelho, nós podemos sentir, presenciar que o nosso Deus, Ele opera milagres. Nós podemos presenciar que o Senhor, Ele faz mudança. Eu já vi também, eu conheço pessoas. Ele está até aqui no nosso meio. Cadê o irmão Paulo? Ele tinha epilepsia, tomava remédio controlado, mas para a glória de Deus, faz 15 anos que ele não toma mais esses remédios. Ele está liberto. Então o poder de Deus, o Evangelho, ele não só é palavras, ele é palavra, mas ele também é a operação do Espírito Santo. E se você crê na operação do Espírito Santo, ele pode operar na sua vida também. Ele pode curar, se você der ouvido. Então ouça a voz de Deus, atenda o chamado daquele que chama, porque, meu irmão, ele é o sol do nosso dia, meu irmão. Ele é a nossa luz, ele é o nosso pão, ele é a nossa vida eterna, ele é a nossa salvação, ele é a nossa cura. E a Bíblia diz que no final de tudo, ele nos salvará da ira futura daqueles que irão perecer. Então, o nosso Evangelho, então nós precisamos ter essa disposição, não podemos ser incrédulos. Você que conhece, você diz, eu acredito em Deus, eu falo que Deus é bom, eu tenho gratidão a Deus. Irmão, ter gratidão a Deus é muito bom, mas você precisa ter disposição para servi-lo. Gratidão estar certo, você ser grato a Deus, mas está incompleto, falta outra parte. E qual é a outra parte? Você tem que colocar a sua vida à disposição de Jesus Cristo. Você tem que obedecê-lo, porque se você não obedecê-lo, se você não tê-lo como seu Salvador, infelizmente você vai perecer. Não basta apenas reconhecer, mas também nós temos que viver, nós temos que acreditar, nós temos que entender que Ele é a nossa salvação. Então o Senhor, Ele tem coisas maravilhosas para fazer no presente, também no futuro da sua vida, e muito mais. Irmão, morrer e agora não tem mais solução, está doente. Irmão, nós temos uma coisa chamada fé que o Senhor nos deu à disposição para que nós possamos usar. E o que é isso, meu irmão? Quando nós estamos em apuros, nós clamamos a Deus e Ele nos responde de forma poderosa. Amém? Então, o mesmo conselho que Jesus deu a Tomé: Tomé, meu irmão, não seja incrédulo, mas crente, porque se creres, verás a glória de Deus. Amém.